Hola a todos, yo soy el profesor Juan Carlos y en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Como se sabe, uma outra aplicação dos integrais é no cálculo de comprimentos. Neste exercício, vamos a calcular o comprimento do arco no intervalo de 0 a descrito pela função exponencial elevada a x nesse intervalo. Para fazer este tipo de exercício, temos que conhecer uma fórmula bem conhecida. Em particular, este exercício eu considero um pouco mais avançado. Para calcular o integral que vai surgir, vamos a precisar utilizar, eu vou fazê-lo, não é a única maneira, atenção, eu vou fazê-lo por mudança de variáveis. A mudança de variável não é daquelas mais conhecidas, e por isso eu considero que este exercício é um pouco mais avançado. Eu recomendo aos alunos que antes de começar por este tipo de exercício, façam exercícios mais simples. Esses exercícios mais simples também os vou incluir no meu canal. Muito bem, então vamos dar início à resolução. Estamos a ver a representação gráfica da função exponencial elevada a x. E aquilo que é necessário calcular é o comprimento do arco dessa representação gráfica no intervalo de 0 a. Esse comprimento está aqui, aparece em encarnado. Para calcular o comprimento ds, vamos utilizar a conhecida fórmula que está escrita na parte inferior do quadro. Portanto, em primeiro lugar, vamos a precisar de calcular a derivada de elevado a x, que obviamente é elevado a x. Digo obviamente porque é uma fórmula muito conhecida. Sendo assim, o comprimento que pretendemos calcular é o integral de 0 até a, é o nosso intervalo de integração, da raiz quadrada de 1 mais elevado a x ao quadrado. Ou seja, o integral que vamos a precisar de calcular é este. E como eu disse no início do vídeo, a maior dificuldade neste exercício está em calcular este integral. A técnica que vamos a utilizar é a técnica de mudança de variável. Mas para isso, eu preciso de antes apagar a representação gráfica da função exponencial. Também vou apagar a fórmula que está na parte inferior do quadro, que já não é necessária. A mudança de variáveis que vamos a fazer é a seguinte. Eu vou considerar como nova variável t igual a raiz de 1 mais elevado a 2x. Vamos isolar x. Nem sempre, para fazer a mudança de variáveis, temos que isolar o x, mas aqui até não é muito complicado. Vamos então fazer isso. Fica 1 mais elevado a 2x deverá ser igual a t ao quadrado, ou seja, elevado a 2x é igual a t ao quadrado menos 1, e, portanto, 2x é o logaritmo de t ao quadrado menos 1. Eu presumo que um aluno que encara este exercício está à vontade em lidar com este tipo de expressões, funções exponenciais, logarítmicas, que é algo que se aprende no ensino secundário. Portanto, x é igual a 1 meio do logaritmo de t ao quadrado menos 1. Portanto, esta vai ser a expressão de x. Vamos então achar o diferencial de x, que vamos a ter que substituir. Para isso, vamos a ter que derivar o meio do logaritmo de t ao quadrado menos 1. Essa derivada é 2t a dividir por t ao quadrado menos 1 dt. E, portanto, a expressão simplificada do diferencial é t a dividir por t ao quadrado menos 1 dt. Ou seja, esta expressão que está aqui vai ser substituída aqui com relação àquela raiz quadrada. Bom, mudamos para t.
Dito o ST. Isso tudo vai ser agora transcrito. Antes de continuar, queria dizer que agora se pode observar, ou podemos perceber melhor, qual era a motivação desta mudança de variáveis. É uma mudança de variáveis não muito frequente, mas a motivação qual é que é? É substituir aquela raiz, aquela expressão irracional, por uma expressão racional. Como podemos observar, vai surgir um quociente de polinômios, isto é, vamos a ter que lidar com uma função racional e para calcular a primitiva ou os integrais de funções racionais há um método que neste caso tem vai ser muito complicado de aplicar. Bom, ainda temos que fazer mais uma coisa antes de que é obter os novos limites de integração. Eu vou fazer isso aqui na parte inferior do quadro. Os novos limites de integração serão quando x é zero, portanto t que é a raiz quadrada de 1 mais e levantado a 2x, será a raiz de 1 mais e levantado a 0, mas o e levantado a 0 é 1, portanto é a raiz de 2. Quando x é igual a a, pois então t é igual a raiz quadrada de 1 mais e levantado a 2a. Estes vão ser os novos limites de integração, o raiz de 2 e raiz de 1 mais e levantado a 2a, e por isso o comprimento S será o integral de raiz de 2, o novo limite de integração, raiz de 1 mais e levantado a 2a. No lugar da raiz tínhamos t, no lugar do diferencial, t dt. Ou seja, chegamos a esta integral. E temos o integral de uma função racional. Existe um método para calcular a primitiva ou os integrais das funções racionais. Esse método eu vou também incluir vídeos no meu canal, vídeos tutoriais que vão explicar como lidar com este tipo de primitivas ou integrais. Muito bem, então antes de continuar eu vou precisar de apagar um pouco as expressões que estão no quadro e depois então vamos a continuar com o cálculo integral. Então, quando lidamos com expressões racionais, a primeira coisa que devemos fazer é comparar os graus do polinômio no numerador e o grau do polinômio no denominador. Ambos, se forem iguais, ou mesmo no caso que o grau do numerador seja superior ao grau do denominador, temos que fazer a divisão de polinômios. Isto é, temos que aplicar aquele algoritmo para dividir polinômios. Vou lembrar que aqui é necessário encontrar, neste caso, um número, seria em geral uma expressão, um número, algo que é multiplicado por t ao quadrado de t ao quadrado. Bom, esse algo, obviamente, é 1. Depois multiplicamos o t ao quadrado menos 1 por 1. E temos que trocar os sinais, não esqueçam isso. Portanto, será menos t ao quadrado, mais 1. Eu troquei os sinais todos. E assim conseguimos cortar o t ao quadrado. Essa é a intenção, é baixar o grau. E este 1 que surge aqui é o resto. Isto é o resto da divisão de t ao quadrado por t ao quadrado menos 1. Isto quer dizer que aquele quociente que está no lugar, digamos, do integral, aquela função racional, pode ser escrita da seguinte maneira. 1 é o quociente, mais o resto, que também deu 1, a dividir por t ao quadrado menos 1. Esse é o primeiro passo. Depois surge aqui a primitiva de 1. Bom, a primitiva de 1 é, obviamente, é t. E a primitiva de 1 sobre t ao quadrado menos 1 está em alguns formulários. Atenção, se algum aluno estiver a assistir a este vídeo e poder utilizar um formulário em que esta primitiva apareça, pues é imediata. Se um aluno não tiver acesso a esse formulário, o que deve fazer é continuar com o método
de integração de funções racionais. O próximo passo é decompor em fatores o denominador, que neste caso também é fácil. Como eu já disse, eu vou criar vídeos, tutoriais, exemplos de primitivas de funções racionais, e isto vai nos permitir, esta decomposição em fatores agora nos permite, sem grandes pormenores, escrever o denominador como a seguinte soma. A e B são constantes, e neste caso, eu não vou fazer com todos os pormenores, mas podemos pôr tudo com o mesmo denominador, que o denominador está aqui à esquerda, o t-1 vezes t mais 1, forma-se um pequeno sistema de equações. As soluções desse sistema de equações são A igual a 1 meio e B igual a menos 1 meio. O que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso integral pode ser escrito da seguinte maneira: 1 mais 1 meio a dividir por t menos 1 menos 1 meio a dividir por t mais 1 dt. E agora estamos a lidar com primitivas imediatas. Isto é, primitiva de 1 é t, primitiva de 1 sobre t menos 1 é um logaritmo do módulo de t menos 1, e a primitiva de 1 sobre t mais 1 é a mesma fórmula, também é um logaritmo. Quer isto dizer que o nosso comprimento S, agora já calculando todas estas primitivas, será t mais 1 meio do logaritmo de t menos 1 menos 1 meio, bom, vou escrever aqui na parte inferior, menos 1 meio do logaritmo de t mais 1, isto tudo de raiz de 2 até raiz. Pronto. E agora o que temos que fazer é substituir os extremos do intervalo. E vamos obter então um número. Esse número vai ser o comprimento daquele arco que pedia exercício. Pronto, e com isso terminamos o exercício. Para continuar, eu vou apagar então a parte direita do quadro. Então, substituindo por raiz de 1 mais e levantado a 2a, fica isso que eu acabei de dizer, mais 1 meio do logaritmo dessa raiz quadrada, menos 1, menos 1 meio do logaritmo mais 1. E agora vem, isto tudo foi a substituição pelo limite superior. Agora vamos substituir pelo limite inferior, que é a raiz de 2. Não podemos esquecer que temos que pôr um sinal de menos, e agora dentro deste parêntese quadrado eu vou pôr a substituição por raiz de 2. Então será raiz de 2 mais 1 meio logaritmo de raiz de 2 menos 1 menos 1 meio do logaritmo de raiz de 2 mais 1. Bom, este é o resultado. Eu ainda vou fazer algumas simplificações. Uma vez que estamos a lidar com logaritmo, podemos aplicar aquela regra de que a diferença de logaritmos é o logaritmo do quociente. E depois vamos a conseguir fazer aqui algumas simplificações nas expressões. Então,
Antes de continuar, eu vou apagar um pouco mais o quadro, há muita coisa aqui escrita. Vamos então continuar com as simplificações. Esse, portanto, pode ser escrito da seguinte forma. Agora vou juntar aqueles dois logaritmos. Então, juntar quer dizer, vou pôr primeiro em evidência um meio, pondo em evidência um meio e aplicando aquela propriedade de que a diferença de logaritmo é o logaritmo de um quociente, pois então vai ficar assim. Portanto, esta é a junção, digamos, do primeiro e segundo logaritmo que estão ali. Depois ainda temos mais dois logaritmos. Temos que ter atenção àquele sinal de menos que está à frente do parêntese quadrado. E vamos a ter um meio. Aliás, eu vou escrever tudo, senão depois não fica claro. Então, tendo em conta o sinal de menos, fica um meio. Eu vou pôr logo em evidência um meio. E então vai ficar logaritmo de raiz de 2 mais 1 menos logaritmo de raiz de 2 menos 1. Este quociente, e aliás, esta diferença de logaritmos que eu acabei de escrever, isto, obviamente, é o logaritmo de raiz de 2 mais 1 a dividir por raiz de 2 menos 1. Vamos então continuar. Ainda se pode simplificar um pouco mais as expressões. Eu vou talvez começar pelo fim. Bom, quer dizer, pelo fim. Para que se compreenda qual é a ideia. Isto é, o que vamos fazer de seguida. Reparem que em ambos os logaritmos temos raízes quadradas. Podemos racionalizar essas expressões. Isto é, retirar as raízes que estão no denominador. Para isso, vou multiplicar pelo conjugado. Seria assim, então, um meio. Agora vou começar pelo fim, para que a expressão é mais simples, para que se compreenda melhor. E depois avançamos para a expressão mais complicada. Então, o que eu vou fazer naquele logaritmo que está ali em azul, eu vou multiplicar no numerador e no denominador por raiz de 2 menos 1. Aliás, por raiz de 2 mais 1. Mais 1. Que seria o conjugado do denominador. Ficaria assim. Vai ficar assim. Raiz de 2 mais 1 se multiplica por raiz de 2 mais 1. Aqui vai ficar ao quadrado. E no denominador, vamos a ter raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Pronto. Isto ainda se pode simplificar mais com aquele logaritmo mais complicado que está ali. Vou fazer algo parecido. Portanto, seria mais um meio. E vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Fica então raiz de 1 mais e levantado a 2a menos 1 ao quadrado. E no denominador, bom, temos a multiplicação pelo conjugado. Ok, vamos continuar, mas antes eu vou apagar aqui um pouco o quadro. Então, para continuar, eu vou observar que este produto que está aqui, que eu estou agora a assinalar em azul, este produto é uma diferença de quadrados. Aliás, essa foi a intenção da multiplicação pelo conjugado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vamos a ter raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é menos 1. É 2, aliás, 2. E depois temos menos 1 ao quadrado. Isto é 1.
Ou seja, aquele denominador é 1. Portanto, na realidade, temos aqui uma simplificação da expressão que é 1/2 do logaritmo de raiz de 2 mais 1 ao quadrado. E isto ainda dá para simplificar um pouco mais, utilizando propriedades dos logaritmos. Mas eu vou fazer isso na próxima passagem. Aqui com a outra expressão, com outro logaritmo que temos, podemos fazer algo parecido. Portanto, também eu vou fazer em azul, aqui na parte inferior, que aquela raiz quadrada ao quadrado fica 1 mais e levantado a 2a. E depois menos 1 ao quadrado seria menos 1. O 1 corta e, portanto, no denominador vamos ficar apenas com e levantado a 2a. Isso também é significativo nas simplificações. Portanto, temos 1/2 do logaritmo de raiz de 1 mais e levantado a 2a menos 1, tudo ao quadrado, e aqui a dividir por e levantado a 2a. Muito bem, então já estamos perto de eu ter a expressão final, a expressão simplificada. O que resta agora é aplicar propriedades dos logaritmos. No primeiro logaritmo podemos pôr aquele expoente 2, podemos pô-lo à frente do logaritmo, é uma propriedade bem conhecida do logaritmo. Com relação ao segundo, vamos também fazer isso, mas antes vamos aplicar a propriedade do logaritmo de um quociente. Então, eu vou apagar mais um pouco o quadro. Então, continuando com as simplificações, aqui apliquei a propriedade dos logaritmos. Reparem que o 2 vai cortar, vai ficar simplesmente logaritmo de raiz de 2 mais 1 com relação ao outro logaritmo. Fica mais 1/2 de logaritmo de raiz de 1 mais e levantado a 2a menos 1 ao quadrado e menos 1/2 do logaritmo de levantado a 2a. O logaritmo de levantado 2a, isto, é igual a 2a. E aqui, aplicando propriedade dos logaritmos, este 2, vamos transferi-lo aqui para frente, é uma conhecida propriedade que acabamos de aplicar no outro logaritmo. É aquele 2 também vai simplificar com 1/2, e então a expressão, não me atrevo a dizer a expressão final, porque ainda quem desejar pode juntar os dois logaritmos que vão surgir aqui, mas eu vou deixar assim, não vou continuar com estas simplificações. Acho que já está bastante aceitável este resultado. Portanto, o 2 vai cortar com 1/2 e ficamos então com logaritmo de raiz de 1 mais e levantado a 2a menos 1. E não podemos esquecer aquele menos 2a. Pronto. Eu vou ficar por aqui. Ainda quem desejar pode escrever de uma forma um pouquinho mais compacta, uma vez que temos ali uma soma de logaritmos, podemos eventualmente aplicar propriedades dos logaritmos. E pronto, este é o resultado. Muito obrigado pela atenção. E, portanto, se gostaram, partilhem, deixem um like e não se esqueçam, por favor, de subscrever o canal.